criei síndrome do pânico, comecei a ficar doente por causa de tudo isso que eu tava passando. Eu sentia dores no meu... Era uma pessoa super preconceituosa. Eu não aceitava que pessoas fossem gays. Minha cabeça não entrava uma pessoa que, tipo, era espírita. Ela era tão extrema, pra vocês terem ideia, que ela falava que era pecado jogar bola. Eu vestia a camisa de ser crente de verdade, sabe? E como assim, mano? Eu acreditava de verdade. E eu questionava Deus, porque eu tava na igreja fazendo tudo certo, nada dava certo na minha vida. Aconteceu a coisa que me fez derradeiramente nunca mais pensar em pisar os meus pés em uma igreja. Meu mundo espiritual na igreja, assim, toda aquela fantasia, tudo aquilo que eu pensava que era, caiu pro chão e foi uma decepção enorme. Nada, ele simplesmente quis me usar. Ele quis me usar. Depoimento chocante de um crente, ou melhor, ex-crente. Eu vou contar pra vocês o que fez um cara que sempre foi da igreja, um cara que, tipo, sempre esteve na igreja, ter saído desse universo. Começando, eu sempre fui crente. Desde quando eu nasci, eu fui crente. Meus pais, eles se conheceram nessa igreja que eu frequentei a maior parte da minha vida, até os meus 25 anos mais ou menos. Eu sempre fui da igreja, desde quando me entendi. É aquela famosa frase, eu nasci no berço evangélico. Vocês não têm noção, eu era aquela imagem bem estereótipa do crente tradicional. Você fala crente, o que vem na sua mente? Um cara indo a pé para a igreja com uma bíblia de terno e gravata. Esse era eu. Eu vivia a minha vida dessa forma. Todos os dias de culto eu ia para a igreja. E se eu faltava, eu me sentia muito mal, porque eu achava que eu estava trocando Deus por outra coisa e eu me sentia muito mal. Bom, eu era uma pessoa super preconceituosa. Eu não aceitava que pessoas fossem gays. Eu não aceitava que pessoas fossem de outras religiões. E na minha cabeça não entrava uma pessoa que, tipo, era espírita. Eu achava que essas pessoas eram literalmente do demônio, era do diabo. Toda religião que fosse diferente da minha, eu achava que era do diabo. Além de as outras igrejas também, tipo uma Bola de Neve, que era muito diferente da minha, também era coisa do diabo, porque era diferente da minha e só a minha estava certa, as outras não estavam. E como eu disse, eu realmente acreditava nisso, gente. Eu realmente achava que, tipo, eu estava fazendo certo, porque eu sempre fui educado assim, né? Pra mim não tinha um outro ponto de vista, não tinha como eu estar errado, porque principalmente os pastores, os líderes religiosos, eles sim estudavam, né? A gente confiava nisso. E realmente eles ficavam lendo a Bíblia muito e tal. E, cara, se eles estavam falando, era porque era verdade, né? Porque eles usavam muito isso, o nome de Deus, que, tipo, eles eram ungidos de Deus, que Deus estava falando através deles para as pessoas. E sempre batiam nessa tecla que estava escrito na Bíblia e por isso que estava certo. Mas, uma certa hora eu comecei a ter alguns conflitos internos. Porque a minha igreja, essa igreja, ela era tão extrema, para vocês terem ideia, que ela falava que era pecado jogar bola. Era pecado jogar bola. Era pecado usar regata, usar short. Era pecado mulher usar calça. Era pecado piercing. Era pecado a mulher usar maquiagem. Fora a tatuagem, né? Que muitas ainda são assim. E, cara, era muito extremo. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de esportes. Sempre amei esportes. E, cara, até hoje eu gosto. E se você me chama pra jogar um ping-pong, eu vou jogar. Qualquer coisa, sabe? Por mais que eu não vá ganhar, que eu vá perder, eu gosto muito disso. E por gostar sempre disso, eu fazia escondido e era uma coisa que eu tinha esse conflito, né? Porque eu sabia que eu tava errado e eu tava fazendo isso. E é por isso que eu disse pra vocês, eu era esse tipo de pessoa que ia pra igreja,
acreditava 100% e tal, achava que era o amor de Deus tudo isso, então começou a criar esse conflito. E eu, pra criar ainda mais uma pressão ainda maior na minha cabeça, eu era músico, então o fato de ser músico aumentava muito mais essa cobrança em mim. Então eu era aquela pessoa, cara, que tinha prazer de fazer tudo na igreja, desde limpar um banco, sabe? Qualquer coisa me dava um prazer tão grande. Eu tinha um pensamento que, tipo, eu podia cantar pro Maracanã inteiro, sabe? Eu podia fazer um show pro Maracanã inteiro, mas nada ia superar a felicidade que eu tinha de estar na igreja lá, cantando só na igreja pra Deus. Para vocês terem ideia, eu disse para vocês, esse conflito gerou uma fagulha, uma faísca que precisava dentro de mim para eu começar a questionar mais aquilo que eu tinha como verdade na minha vida. E essa fagulha, isso que gerou uma grande explosão dentro de mim, para falar a verdade, acabou gerando outras coisas dentro de mim que uma delas foi a síndrome do pânico. Eu criei síndrome do pânico, comecei a ficar doente por causa de tudo isso que eu estava passando. Eu sentia dores no meu corpo sem motivos. Além de dores, eu também sentia que eu ia morrer. Essas dores faziam achar que eu ia morrer. Eu ia morrer por causa de uma dor de barriga, ou ia morrer na rua porque ninguém ia me socorrer. Eu sentia pontada no coração, achava que ia ter um ataque cardíaco. Eu ia no médico, o médico falava que eu não tinha nada. E ia várias vezes assim, correndo, achando que ia morrer. Minha família passou maus bocados comigo. Até que um médico pegou e falou, cara, falou um monte de coisa, fez um monte de perguntas assim e tal. Aí eu respondi tudo e ele falou, cara, isso que você tá tendo é síndrome do pânico. Seu corpo tá ok, tá tudo bem. Aqui nos exames não dá nada. Isso que você tá tendo é um estresse, é emocional. Quando eu descobri que eu estava com síndrome do pânico, eu comecei a me acalmar. Porque aí eu sabia que eu não ia morrer. E era uma coisa ligada ao meu estresse, aos meus pensamentos e tal. Por mais que uma terapia... Isso não substitua uma terapia, né? Para complicar mais ainda, nada dava certo na minha vida. Nada. Eu não tinha dinheiro para ir no shopping com a minha namorada para comprar uma casquinha. Nada dava certo. Nada. Nhecas. Nada. Eu tentava entrevista de emprego e não conseguia. Naquela época eu tinha conseguido uma bolsa de estudos. Uma bolsa na Metodista. Fui fazer o curso, perdi a bolsa. Nada, gente, nada dava certo, sabe? Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo. E isso gerou também esse questionamento. Porque, cara, eu era uma pessoa que, tipo, tava ali. Eu vestia a camisa de ser crente de verdade, sabe? E como assim, mano? Eu acreditava de verdade. E eu questionava Deus. Porque eu tava na igreja fazendo tudo certo. Nada dava certo na minha vida. E um fulano de tal lá que, tipo, fazia tudo errado. Não ia pra igreja. O cara do mundo, né? Era do mundo e dava certo tudo. Tudo dava certo na vida dele. Isso também gerou um conflito muito grande em mim. Começou a abrir mais os meus olhos. E então eu fiz algo que mudou o rumo da minha vida pra sempre. Eu lembro, gente, como se fosse ontem. Eu dobrei meus joelhos e falei assim com Deus. Falei, Deus, se eu estiver certo com esses meus questionamentos, me mostra na Bíblia porque eu quero ver. Eu preciso de provas agora. Se eu estiver errado, me mostra também. Porque eu não quero continuar fazendo algo que está errado. Naquele dia, eu decretei que se eu estivesse certo, eu nem sabia o que ia acontecer na minha vida, né? Porque eu estava naquela há tanto tempo. Mas se eu tivesse errado, a certeza que eu tinha era que eu ia ter que sair dessa vida. Ia ter que ficar de eterno, ia ter que parar de jogar bola. E eu estava preparado a renunciar tudo por esse suposto amor a Deus. Então, gente, eu comecei a ler a Bíblia. Nesse tempo todo que eu estava na igreja, eu confiava cegamente no que aquelas pessoas de Deus falavam. E eu peguei e comecei a ler a Bíblia. Comecei a... Eita porra.
Comecei então a ler a Bíblia. E eu fiz uma coisa, eu peguei e falei, eu vou começar lendo o Novo Testamento. Porque ler o Velho Testamento, cara, é muito chato. Essa é a verdade. Que é muito chato mesmo. Ver a história de Jesus, né? Aí beleza, e gente, foi uma explosão na minha cabeça que vocês não fazem ideia. Eu comecei a entender realmente a verdadeira missão de um cristão, o verdadeiro amor de Jesus. E que é um amor que excede qualquer preconceito, sabe? E cara, foi muito foda que eu comecei a ver algumas coisas na Bíblia que eu falei, cara, não é possível isso. Essa tradução deve estar errada, não pode, porque a Bíblia ela tem várias traduções, várias versões, e eu comecei a ler em outras versões, e era a mesma coisa. Pra vocês terem ideia, eu fiquei tão encucado que eu comecei a ver a versão mais primitiva da Bíblia possível e traduzir pelo Google, para eu ter certeza que aquilo que eu estava lendo era fiel, porque eu comecei a ver que tudo que eu fui educado a minha vida inteira estava entrando em xeque. E a minha igreja, como eu disse, essa igreja ela era muito preconceituosa e viu muitas pessoas pela aparência, né? Elas julgavam todo mundo pela aparência. E tem várias passagens no Novo Testamento que falam sobre a aparência e tal, né? Mas tem uma passagem que não é no Novo Testamento que eu vou mostrar aqui para vocês. E quando eu li isso aqui, também explodiu minha mente pra caramba. Vamos ler a Bíblia aqui então. Essa parte é quando Samuel vai chegar lá para falar com Davi, vai ver quem que é a pessoa que Deus está pedindo para ser ungida como rei, né? Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse contigo, deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Javé assegurou a Samuel, não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus... Aí essa parte aqui, cara, surreal. Eis que Deus não enxerga como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência. Mas o Senhor sonda o quê? O coração. Cara, sério. Quando eu li isso aqui, não foi só isso, né? Mas quando eu comecei a ler e ver todas essas coisas, minha cabeça começou a entrar em parafuso, em queda. Tudo que eu acreditava começou a entrar em xeque. Porque, mano, essa palavra aí é clara, claríssima, com todas as palavras. E o que essa palavra aqui diz, então, disse pra mim, diz até hoje? Que tudo isso que ficam fazendo dentro das igrejas, pela aparência das pessoas, é uma criação humana. Isso não vem de Deus. Não vem e pronto, acabou. E o pior é que isso está escrito no Velho Testamento, que era uma época que as pessoas tinham muito isso da aparência. E mesmo nessa época, numa das partes mais chaves da Bíblia, mais importantes, a gente tem essa lição. E o que acontece? A gente vai todo dia para a igreja, todo dia você vai para a igreja, todo dia você vai, acorda, vai. E nunca leem isso aqui e falam. E se leem, outra coisa importante, não é isso. Entendeu? Ou eles entendem mal, porque eles nunca vão entrar em conflito. O real é que essas pessoas que estão na igreja, eu vejo hoje que ou elas estão cegamente ali, elas são superficiais e não vão sair disso, ou elas não vão nunca admitir, porque elas são muito egoístas. O ego delas perante a isso é muito forte. E elas preferem se fazerem de cegas a ter que renunciar tantos anos de estudo, tantos anos de devoção na igreja. Bom, obviamente, por eu acreditar tanto naquilo, eu não saí da igreja por isso. Eu comecei a, inocentemente, questionar as pessoas. E eu comecei
lá na igreja tinha um culto que era específico só para doutrina, que eles falam, né? Doutrina é nada mais do que ensinamento para a gente aprender da Bíblia. E aos poucos eu comecei a questionar. E eu percebi que sempre que eu levantava alguma coisa que era diferente do que eles pensavam, era tratado como uma pessoa que estava errada, uma pessoa que não tinha entendido. E eles eram muito ríspidos. Eles faziam isso de propósito para você pensar duas vezes antes de você falar alguma coisa diferente e levar um esculacho na frente de todo mundo. Mesmo assim, eu continuei, né? Continuei lendo a Bíblia e continuei estudando, mas o inevitável estava prestes a acontecer. Tinha algo que era muito engraçado que eles falavam, que era que muitas pessoas que iam estudar teologia, fazer um curso, alguma coisa, ou ficavam lendo muito, ficavam querendo estudar sobre ciência e tal, para entender mais a totalidade das coisas, elas ficavam loucas, perdiam a fé e saíam da igreja. E era muito melhor você não estudar do que você buscar esse conhecimento e ficar louco. É incrível, né, eu falar uma coisa dessa, parece até mentira, mas se falam até hoje isso na igreja. E eles falam, ninguém questiona, a gente que tá fora acha isso um absurdo, porque é um absurdo mesmo você falar pra pessoa não buscar o conhecimento por medo de que ela mude de opinião. Mas isso acontecia e eles falavam assim, tava todo mundo ali numa hipnose, eu acho que numa lavagem muito louca, assim. Ninguém percebia isso, nem eu, até esse momento, né? E então as pessoas começaram a me tratar diferente na igreja, começaram a me olhar diferente, e eu comecei a sentir nisso. E eu, que sempre me dediquei tanto para a igreja, eu que sempre busquei dar o meu melhor para Deus, né? Eu comecei a perceber que o meu melhor que eu estava fazendo ali não era para Deus, era para a igreja. E por isso que nada na minha vida dava certo, porque a minha fé, ela estava sendo usada de uma forma errada, entendeu? Deus, não vou ser ingrato com Deus, porque mesmo na igreja, Deus fez muito por mim. Ele me deu muitas coisas, já me livrou de muitas coisas, mesmo na igreja. Mas a forma que eu estava usando a minha fé ali, ela era beirando a ineficaz. E por isso que as coisas estavam caminhando tão lento assim na minha vida e não aconteciam. Até que o ápice aconteceu. Aconteceu o evento que realmente me fez sair da igreja. Junto com essa minha curiosidade, também veio uma vontade de começar a ler outras coisas. Eu não comecei só lendo a Bíblia, eu comecei a ler alguns livros e tal. E o primeiro livro que eu comecei a ler foi Harry Potter, por incentivo da minha namorada, né? Que ela já tinha lido todos. E eu tava querendo criar esse hábito de ler. E eu precisava de um livro fácil, um livro didático. E nada melhor que o Harry Potter mesmo, para você começar a ler e criar esse hábito. E mesmo que essas coisas estavam acontecendo na igreja, eu todo inocente fui contar para uma pessoa lá que... para 3 pessoas que eu tava lendo Harry Potter, porque eu tava amando, eu devia estar no 3º livro já de Harry Potter e tal, e eu comecei, e eu falei pra essas pessoas que, tipo, eu tava gostando muito e tal, falando mais pra compartilhar, pra elas lerem também, né? E eu, todo inocente, fiz isso, mas eu mal sabia o que tava prestes a acontecer. Uma dessas pessoas chegou, falou que teve uma visão. Essa pessoa falou que teve uma visão. Hoje em dia, graças a Deus, eu nem lembro dessa visão. Deixei isso pra lá. Mas que alguém, se eu não me engano, estava fazendo bruxaria e tal. Algo desse tipo. E misteriosamente as pessoas começaram ao quê? Falar mal de Harry Potter na igreja. E, cara, começou uma enxurrada de coisa de Harry Potter, falando que Harry Potter era do diabo e tal. E eu comecei a questionar sobre isso. Tanto que teve um culto, eu perguntei, a minha namorada, ela é psicóloga, na época ela estava estudando. E ela lia livros e assuntos sobre psicopatas e tal. Aí eu peguei e falei assim pra ela: olha, seguindo esse seu diálogo aí, que você tá falando que é pecado você ler um livro de bruxaria,
Então, é pecado também eu ler uma notícia de alguém que morreu? Porque eu vou ser um assassino? Ou a minha namorada mesmo, que estuda sobre isso, ela é psicóloga, ela vai estar pecando e lendo livros sobre um psicopata? E sinceramente, gente, essa parte da minha vida tem algumas coisas que são um branco, assim, porque foi um trauma tão grande que eu não lembro de tudo. Mas aí tudo, depois desse culto aí de ensinamento, tudo ficou pior. Eu nem lembro de qual foi a resposta da pastora para isso que eu falei, mas obviamente ela não arredou o pé. E ela estava certa, eu estava errado. Todo mundo que falava contra ou tinha pensamento diferente dentro da Bíblia mesmo, ou com argumentos reais, não importa. Ela era o anjo de Deus. E eles costumavam falar isso na igreja, que o pastor é o anjo de Deus na terra. Então, isso dava o poder dela falar o que ela quisesse, porque ela não importava. Ela estava certa porque ela era a autoridade. E eu comecei a perceber isso da pior forma. Mas qual foi o ápice? Qual foi o ápice que me fez sair da igreja? Teve uma coisa que aconteceu que me fez sair da igreja. Como eu disse pra vocês, eu era músico, né? E, lá na igreja eu me dedicava muito. Na igreja tava tendo um problema muito grande de microfonia. Sempre teve esse problema. Microfonia, pra quem não sabe, aqueles sons tipo agudo, grave que dá no microfone, quando você chega muito próximo da caixa e tal. E a gente tava tendo muito esse tipo de problema lá na igreja. Outra coisa, pastor, é isso aqui, ó. Retorno de chão. Tá? Então eu pensei, eu vou estudar sobre isso no YouTube, vou ver muito vídeo sobre isso, e eu vou tentar acabar com esse problema. Aí vai lá eu ver vídeo, aprendi tudo e tal. Na igreja, gente, tem um costume muito grande das pessoas centralizarem poder, sabe? É raro quando você vê assim que são vários líderes de uma coisa, várias pessoas que fazem uma coisa, ou mesmo todo mundo que pode fazer tudo. Não, na igreja, não é ninhecas. Mas eu passei muito por isso naquela igreja, por causa de outras pessoas. Eu falei, eu vou fazer diferente. O que eu vou fazer, eu vou ensinar as pessoas a fazer também. Porque daí, se tiver um dia que tiver acontecendo isso e eu não estiver lá, elas também vão poder fazer. E eu lembro, gente, que nesse dia que eu fui fazer isso na igreja, eu marquei lá para ir mais cedo para a igreja e tal, para resolver isso. Se eu não me engano, era uma sexta-feira. E chamei também outras pessoas para ver, para aprender. E, cara, eu peguei uma chuva. Naquele tempo eu não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus. E eu ia a pé para a igreja, era quase 30 minutos a pé. Mas eu peguei uma chuva. Mas mesmo assim eu fui, não voltei para trás. Fui todo feliz, cheguei todo ensopado lá na igreja para fazer o que tinha que ser feito. Fui lá, dei um trabalho enorme, ensinei todo mundo a como fazer e deixei lá tudo arrumadinho. Eu tava todo feliz. Não tem perninha, não anda, não olha para você, não te acompanha. Então, magicamente, aquele problema que desde sempre a igreja tinha, nunca mais teve esse problema de microfonia. Para mim foi passando o tempo, eu fui aprendendo a deixar isso para lá e eu continuava indo para a igreja, porque, gente, precisava de algo muito grande para me tirar da igreja. E aquilo estava prestes a acontecer. Se não tivesse acontecido, eu nunca ia ter saído da igreja. Então, aconteceu. Tinha uma festa lá comemorativa que eles faziam, que se chama Festa dos Tabernáculos. Todo ano tem. E beleza. Foi ter a famigerada lá, a Festa dos Tabernáculos. Tava aquele clima estranho, mas eu fui do mesmo jeito. E quando eu chego na igreja, gente, é sério. Todo o trabalho que eu fiz e que eu tinha mostrado lá para as pessoas, as caixas, elas tinham que ficar de um jeito lá. Quem não entende isso de microfinação, esses sons, esses ruídos que dá, para você resolver esse tipo de problema, você tem que deixar as caixas numa posição lá, equalizado tudo de um jeito, e não pode mexer, porque se você mexe vai acabar com tudo. Tudo vai piorar de novo. É literalmente matemático aquilo. Quando eu cheguei na igreja, o que aconteceu?
Esse cara, o mesmo cara que falou da visão lá do Harry Potter, esse mesmo cara, gente, e antes disso, é porque eu não achei relevante falar, ele já estava me perseguindo. E esse mesmo cara, ele pegou e remexeu todas as caixas. Ele mudou as caixas de posição. Gente, e sem nenhum motivo, ele só fez aquilo de birra. Gente, eu entrei em fúria, eu entrei em choque. Eu comecei a praticamente chorar. Eu tive um ataque de fúria. Eu explodi. E teve uma discussão muito forte na igreja, sabe? A pastora, ela me tratou muito mal. Ela não teve um pingo de sensibilidade com o meu caso. Porque, tipo, sabe, gente, eu acho que Deus fez aquela chuva cair, eu passar por tudo aquilo para arrumar aquelas caixas, para significar ainda mais, e eu saí de lá, sabe? E eu passei por aquilo. Ela foi super grossa, não se colocou no meu lugar, não fez o que Jesus faria. E talvez em outro vídeo eu entre mais a fundo nisso que aconteceu. Mas isso me fez abrir os meus olhos totalmente. Não totalmente, mas me fez finalmente sair daquela igreja. Então eu saí daquela igreja. Só que eu era teimoso, eu sou um pouco teimoso para falar a verdade. E eu achei que o problema não era da igreja. O problema não era da religião, o problema era da igreja. Então eu fui buscar outras igrejas para eu ir. E nisso, gente, fui indo para outras igrejas e tal. E foi difícil, sabe? Porque eu estava acostumado com aquela igreja e tal. Mas aos poucos que eu ia indo para as igrejas, eu percebi realmente aquela igreja que eu ia, ela era muito extrema. Só que as outras igrejas, de uma forma muito mais leve, fazia a mesma coisa que ela fazia. Mas de forma muito mais leve, mas era a mesma coisa. E eu nunca mais consegui pisar numa igreja sem observar muito bem as coisas. E fui indo para as outras igrejas até que eu fui para a última igreja, a que seria a última igreja. Já estava muito chateado, mas essa igreja foi a que eu fiquei mais tempo. Eu consegui ficar lá uns 2 anos, se eu não me engano. Essa igreja, eu acho ela boa. Ela, pelo menos na época que eu ia, ela abria espaço para você ter dúvida com o pastor. E eles não tinham um posicionamento ali na igreja de tipo saber de tudo. Eles sempre deixavam muito aberto as coisas na Bíblia. Por mais que tivesse lá a doutrina deles, tipo, vou dar um exemplo, de beber é pecado. Eles aceitavam uma pessoa que falava, não acho que é pecado. Mas, como na igreja para eles era pecado, uma pessoa que bebia não poderia assumir um cargo na igreja. Mas também essa pessoa poderia ir tomar a ceia na igreja. Tudo isso ela poderia fazer. Mas, por ser uma coisa que tipo, eles não concordavam, ela não poderia representar a igreja num cargo. Mas era uma igreja muito mais mente aberta para tudo. E por isso que eu fiquei lá tanto tempo. Então, infelizmente, gente, felizmente eu comecei a ter o mesmo problema parecido que eu passava lá na outra igreja. Eu comecei a ter um tipo de perseguição lá, não tão forte igual na outra, mas eu comecei a ter sim. Os músicos da igreja e jovens começaram a me excluir das coisas. Eu tocava na igreja e tal, e certa vez chegou ao ponto de tipo ter um culto em uma outra igreja e tipo todos os jovens ficarem sabendo e não me convidaram para ir, sabe? Nesse culto. E eu era música, então tipo eu tinha que estar lá. E não vou entrar também a fundo nisso, porque enfim, posso entrar em um outro vídeo, falar mais sobre isso. Mas aconteceu isso e isso aí me deixou muito chateado. E quando isso aconteceu, aí eu saí eu desanimei de ir pra igreja. Eu ainda não tinha, tipo, falado, eu não vou mais pra igreja, só que, tipo, eu não tinha mais forças de ir, sabe? Mas eu ainda acreditava, assim, que ser evangélico era a coisa certa. E, assim, tem uma coisa na igreja evangélica que é muito sagrada, que é a ceia. E
eu estava muito tempo sem cear. E eu não ceava justamente por achar que eu estava errado, por todas essas coisas que estavam acontecendo e tal. Eu acho que há 2 meses sem ir para a igreja e sem cear. Isso me incomodava muito, de eu não estar ceando e tal. E eu achava que, tipo, se eu não tô ceando, eu não deveria nem tocar, né? Porque eu não estava ali junto como parte do corpo de Cristo, que é isso que significa a ceia. Então, eu não ia para a igreja e nem tinha possibilidade de pensar em tocar mais. Então, certa vez, o pastor lá da igreja, ele me chamou para ir na casa dele. Tava prestes a acontecer a segunda coisa, assim, o segundo ápice na igreja que me fez sair dela de vez e ver que tudo aquilo que eles pregam, toda essa politicagem que existe na igreja, tudo isso é errado. E o que aconteceu? 2 meses fora da igreja, o pastor lá, que eu gostava muito, tinha um carinho enorme por ele, ele me ligou, ele me mandou, não sei se foi uma ligação, se mandou uma mensagem, não lembro, acho que foi uma mensagem no WhatsApp, e ele pediu pra eu ir na casa dele, pra gente conversar, pra ter um bate-papo e tal. E, cara, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, porra, cara... Eu não falei porra, né? Mas falei, cara... Nossa, o meu pastor, ele vai querer saber como eu tô. Vai querer entender minha situação. E eu vou poder falar com ele. Até porque essa situação que aconteceu... Eu não falei pra ninguém. Era uma coisa que só minha namorada sabia. E aquilo tava me incomodando, mas... Eu não queria tornar um ambiente insustentável na igreja. Então, eu preferi não fazer igual eu fiz na outra igreja. Na minha primeira igreja. Então eu não falei pra ninguém. Então eu achei, o pastor vai querer saber o que tá acontecendo, porque eu não tô indo pra igreja e tal. E eu fui todo feliz, esperançoso pra casa dele. Chegando lá na casa do pastor, tinha outro pastor lá na casa dele. Aí eu já achei aquilo meio estranho. Aí ele pediu uma pizza, a gente comeu uma pizza. E a gente conversou sobre várias coisas. E gente, o que acontece? A gente conversou sobre várias coisas e nada dele perguntar como estava a minha vida espiritual. Porque eu não estava sendo, porque eu não estava indo para a igreja. Ele não perguntou em nenhum momento porque eu não estava indo para a igreja. E então, aconteceu a coisa que me fez derradeiramente nunca mais pensar em pisar os meus pés em uma igreja. Ele descaradamente, sem perguntar como estava a minha vida espiritual, como eu estava com Deus, ele simplesmente pegou e falou, Davi, esse pastor aqui tá tendo um problema lá na igreja dele. E, tipo, ele tá precisando de um músico que vá pra lá, pra ele liderar a igreja dele nessa parte musical e buscar outros músicos pra tocar lá. E você poderia lá fazer um trabalho pra ensinar, tocar as outras pessoas e começar essa restituição dos músicos na igreja. Gente, quando ele me falou isso, ele não perguntou como estava a minha vida espiritual, não perguntou se eu estava pensando em sair da igreja, não perguntou por que eu não estava indo para a igreja, nada. Ele simplesmente quis me usar. Ele quis me usar e para fazer uma outra igreja bombar. E, gente, o cara me ofereceu até Uber. Ele estava quase me oferecendo até um salário para eu tocar na igreja dele e fazer esse trabalho lá. Mas o principal, gente, o principal que hoje eu tenho, mais do que eu tinha quando eu estava na igreja, o principal que é esse lado espiritual, sabe, esse amor de ter o amor ao próximo, isso, eles em nenhum momento perguntaram como eu estava. E isso, gente, isso fez eu dar uma desculpa, lógico, lá na hora. Falei, vou pensar, tal. E, cara, eu voltei pra casa com a maior decepção da minha vida, uma das maiores decepções da minha vida. Mas foi uma dor que eu precisava. E nunca mais eu pisei numa igreja. E é isso, gente. Essa é a minha história. Eu precisei passar por essas decepções pra aprender, né? E eu percebi que, tipo, hoje em dia a igreja evangélica, não vou falar todos, mas a maioria,
É isso. São pessoas a fim de cargos. Se você ficar lá na igreja por muito tempo, você vai ver que as pessoas amam os cargos, elas querem subir nos cargos, querem ser pastoras, querem ser líderes de jovens, líderes de adolescentes, elas querem mandar nos outros é tanta coisa, é tanta vaidade, tanta aparência, não deixa de ser a aparência, igual a gente leu lá em Samuel. E o que realmente importa, que é o amor, estar por último. E, gente, sério, eu tentei contar essa história toda, é muito complicado. Mas é isso, eu termino esse vídeo achando que, tipo, eu consegui falar, assim, o motivo porque eu saí da igreja. Só que eu acho que muita coisa ainda dava pra ter dito. Mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar você que estava pensando e está pensando em sair da igreja. Começou a abrir seus olhos, começou a duvidar, começou a ter esses questionamentos. E, cara, eu tenho certeza que esses questionamentos são de Deus. E Ele não quer que você continue nessa enganação. Mas eu acho que isso não é para todo mundo. Isso que eu fiz na minha vida e que muitas pessoas vão fazer e já fizeram, não quer dizer que quem vai para a igreja está errado. Irônico, né? Não faz sentido? Faz. Porque hoje em dia eu acredito que toda a religião ela leva a Deus. Entendeu? Essa fonte de poder, essa fonte que criou o universo, ela é traduzida em religiões, até mesmo na ciência, de algumas formas. Então, eu não acho que, tipo, nenhuma religião está errada. O que eu acho que o errado é quando chega o preconceito. E quando você começa a ter pensamento diferente, as pessoas te tratarem mal por isso. Então, se você tá na igreja e tudo lá tá ok pra você, beleza, tá ligado? Eu não acho que é errado você ir pra igreja. Meus pais vão até hoje pra igreja. Várias pessoas vão pra igreja. E nem por isso eu fico perseguindo elas. Mas a minha verdade é diferente. Eu abri os meus olhos e eu não consigo mais ficar nesse meio por causa de toda essa incongruência. Então, por mais que pra mim não faça mais sentido ir pra igreja por causa de tudo isso, pra muitas pessoas fazem. E até pra esse pastor que eu falei. E, cara, tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe, tá tudo bem, a gente tá nessa jornada aí da vida pra aprender a fazer o certo, aprender o que é certo, aprender o que é errado. Mas eu, Davi, nunca mais vou pisar nos meus pés numa igreja por tudo isso que eu passei. Porque eu acho que eu não nasci pra estar nesse meio. O meu espírito de liberdade, essa minha sensação de ser livre, não cabe dentro de uma gaiola numa igreja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu depoimento, muito pessoal. Deve ter, aqui só de gravação tá tendo 50 minutos. Cara, foi um vídeo longo, mas eu acho que tem pessoas que precisavam ouvir e eu também precisava colocar isso mais pra fora. E é isso, tamo junto aí, pretendo fazer mais vídeos sobre isso e outros assuntos. E se você gostou, se inscreve, deixa o like e comenta aí se você tem alguma coisa que você passou na igreja também, parecido. Se você discorda, se você acha que era pra eu estar na igreja ainda. Bora conversar aí nos comentários. E é isso, tamo junto. Valeu!